Olá, com mais uma mensagem. Nossa mensagem hoje, ela fala do perdão. E somente com o perdão é que nós podemos perdoar e ser perdoado. Então nós vamos falar hoje sobre este assunto e pedir a vocês que se inscrevam, que deixem seu like, para elevar esse vídeo a mais pessoas. Há pessoas que precisam. Tem muitas pessoas que nesse momento precisam. E na pandemia principalmente. Então, amados, vamos começar a mensagem. Deus deu instrução ao povo de Israel. Diz aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado. Você encontra em Números, capítulo 5, 6, 7. É possível responder, é possível a gente esconder o pecado? É impossível. A gente esconde o pecado do mundo, mas de Deus ninguém esconde. Então vamos ver o que ele diz aqui. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei o vosso pecado, vós há de achar. Número 32, 23. Todos os capítulos e versículos que eu estou falando aqui contêm todas essas passagens. Diante de ti puseste os nossos inimigos, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Salmo 90 e versículo 8. Todas as coisas estão descobertas perante aos olhos daqueles a quem temos de prestar conta. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13, ele fala que nenhum pecado está oculto aos olhos de Deus. Que promessa é feita aos que confessam os pecados? Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de Jó 1:19. Jó 1:19. Perdão. Quais as diferenças do resultado de cobrir e confessar o pecado? Vamos ver qual é a diferença. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se eu confessar meus pecados a Deus e deixar de praticar aquele pecado, ele terá misericórdia de mim e logo, logo eu vou prosperar. Uma medida que tomou-se ao povo de Israel, porque o povo de Israel todo pecou. Então eles pediram a Samuel que interferisse a Deus para que eles não morressem, porque eles sabiam que do pecado que eles tinham cometido, eles iam morrer. Eu não estou falando na morte física, não. Estou falando na morte espiritual. Então, o que fez Samuel? Vamos ler aqui. A todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. 1 de Samuel 12:19. Davi pecou muito, mas Davi, lá em Salmos 32, ele teve a dignidade de se ajoelhar, olhar para o céu e dizer: e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado, porque eu confessei a ti. Então, Davi foi uma pessoa que errou demais, mas ele no momento que ele se arrependeu, ele foi procurar a Deus e pedir perdão a ele, né?
Porque Davi, ele depositava toda a esperança no perdão, né? Toda a esperança dele, porque se ele confessava a Deus, ele tinha certeza que Deus nos perdoa. E ele diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para os que te invocam. Então, a medida da grandeza da misericórdia, pois enquanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande sua misericórdia para todos os que o temem. Todos que temem a Deus, eles confessam logo se eles pecam. E qual é a medida do perdão? Jesus responde aqui: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converte-se ao Senhor, isso compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Eu estou dando logo a mensagem, assim, para não ficar muito longa, eu estou dando logo a resposta do versículo e em seguida digo qual é o versículo. Que demonstra a misericórdia de Deus para com os homens? A promessa dele da vida eterna. Se nós confessarmos, não querendo nenhuma pressa, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro 3:9. Moisés fez uma oração a favor do povo de Israel, pelo pecado do povo de Israel. A oração assim: perdoai, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado esse povo desde a terra do Egito até aqui. Números 14, 9. Porque quando esse povo estava cativo no Egito, eles queriam sair de lá. Quando eles saíram de lá, que Deus botou eles no deserto, mas colocando, dando comida, dando tudo, a reclamação era grande. Moisés sobe, faz os 10 mandamentos. Quando chega, eles têm construído um bezerro de ouro, estão adorando. Quer dizer, era um povo muito desobediente. Então, Moisés se interferiu falando com Deus, e Deus falou, dava a resposta de imediato. Vamos ver numa questão, vocês lembram da parábola do filho pródigo? Assim age Deus com a gente. Aquela parábola foi para nós quando a gente se arrependesse. Como manifestou a alegria do pai quando viu o filho? O que ele disse? O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde um anel no dedo e sandália nos pés, e trazeis também e matai um novilho cevado, comemos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Então, Deus se alegra muito quando um pecador se arrepende e confessa o pecado. Então, essa parábola do filho pródigo significa isso: o perdão, o arrependimento. Mas o que acontece no céu quando um pecador se arrepende? No céu, há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vos afirmo que tem festa no céu a um pecador arrependido. O que Ezequias disse que Deus havia feito com o pecado dele? Olha, todos nós somos pecadores, muito. Mas no momento em que nós começamos a atender o chamado de Deus, a partir daquele momento, novas criaturas nós somos. Então, Ezequiel aqui,
Eis que foi minha paz, que tive em grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isaías 38:17. Esse é a explicação desse versículo. Como separar se separar do pecado? Existe no mar um local já comprovado cientificamente, a Bíblia diz, e os cientistas, todo mundo comprova, que no mar há um lugar onde ninguém conseguiu ir. Ninguém. Então, quando nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados, Deus joga todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí é a maior realidade que nós temos é essa, que nossos pecados ficam lá, escondido de tudo, né? Nisso se baseia a pregação de João Batista, né? A Judéia toda, circunvizinhas do Jordão, foram para ser batizados porque confessava ali seus pecados e naquele momento era por arrependimento, o batismo de João por arrependimento, né? E o Deus, nosso Deus, ressuscitou Jesus e vos mandastes pendurado no madeiro. Deus, porém, com sua destra exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Então, quando nós pecarmos, olhemos para a cruz e pedimos perdão a Deus, porque foi naquela cruz que Ele pagou todo o preço pelos nossos pecados. Mas existe um porém. Qual é o único pecado que não tem perdão? É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Todos os nossos pecados são perdoados, mas o da blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. A gente encontra em Mateus. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ainda é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo que há de por vir, que é quando Jesus voltar. Eis conforme os ensinos de Cristo, essa é as petições dos nossos pecados. Uma parte do Pai Nosso que ele deixou, como que eu já falei, que a oração do Pai Nosso é um esboço, ele diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Por que no Pai Nosso tem essa parte? Pelo seguinte, porque primeiro eu perdoo a pessoa e depois eu vou pedir perdão a Deus. Porque primeiro eu tenho que perdoar meu irmão para depois Deus me perdoar. Se não for assim, não existe perdão. A exaltação está baseada no fato de Deus ter nos perdoado. Só Deus, eu quero dizer para vocês, só Deus tem poder para perdoar pecado. Nós perdoamos os nossos irmãos, quando eu falo assim, nós perdoamos nossos irmãos, porque primeiro vamos reconciliar com nosso irmão, para depois a gente ir atrás de Deus. Porque não adianta nós irmos atrás de Deus com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, não adianta. Então, Jesus fala assim: antes sede um para os outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo
vos perdoou. Efésios 4:32. Deus só nos perdoa quando nós perdoamos outro. Primeiro pedimos perdão ao outro. Em que condição os que têm os pecados perdoados? Veja como é lindo a condição quando nós realmente nos conciliamos com Jesus. Ele diz: bem-aventurado o homem, aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui e em cujo espírito não há dolor. Salmo 32, 1, 2. Então, é difícil a gente pedir perdão? Não, é difícil não. Peça a Deus e peça ao Espírito Santo, que é o Consolador desse mundo, enquanto Ele está aqui. Porque o Consolador, Ele está indo embora, ele vai partir. E a porta da graça vai fechar. E quando a porta da graça fechar, não haverá mais salvação. Então, preste muita atenção nessa mensagem. Essa mensagem foi muito bem explicada sobre o que é pedir perdão e perdoar. E que somos bem-aventurados. E o Consolador, que é o Espírito Santo, habita sempre ao nosso lado. Então, eu digo para vocês que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja em Cristo Jesus, e até a próxima mensagem.